Eubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos nesta segunda-feira, dia 29/8, com o Campeonato da Bulgária, onde temos a equipe do Chernomorets enfrentando a equipe do Ludogorets. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chernomorets, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ludogorets, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Chernomorets é a segunda colocada com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ludogorets é a quarta colocada com 13 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato da Grécia, temos a equipe do Asteras enfrentando a equipe do Olympiacos. No atual momento, a equipe do Asteras é a nona colocada com 1 ponto ganho, enquanto a equipe do Olympiacos é a quinta colocada com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Asteras, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, ela empatou 2 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, fora Olympiacos para vencer. Campeonato da Turquia, temos a equipe do Konyaspor enfrentando a equipe do Fenerbahçe. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Konyaspor, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fenerbahçe, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Konyaspor é a 11ª colocada com 5 pontos ganhos, enquanto a equipe do Fenerbahçe é a terceira colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato da Dinamarca, temos a equipe do Brøndby enfrentando a equipe do Midtjylland. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brøndby, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Midtjylland, ela perdeu 3 e empatou 2. No atual momento, a equipe do Brøndby é a 10ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Midtjylland é a 9ª colocada também com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato espanhol, temos a equipe do Cádiz enfrentando a equipe do Atlético de Bilbao. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cádiz, ela perdeu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Cádiz é a 20ª colocada com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atlético Bilbao é a 8ª colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato português, temos a equipe do Vitória Guimarães enfrentando a equipe do Casa Pia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Guimarães, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Casa Pia, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Vitória Guimarães é a 7ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Casa Pia é a 10ª colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, Casa, Vitória Guimarães para vencer. Campeonato irlandês, temos a equipe do Chernomorets enfrentando a equipe do Derry City. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chernomorets, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Derry City, ela empatou 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Chernomorets é a 7ª colocada com 32 pontos ganhos, enquanto a equipe do Derry City
é a terceira colocada com 46 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Derry City para vencer. Superliga da Turquia, temos a equipe do Beşiktaş enfrentando a equipe do Sivasspor. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Beşiktaş, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sivasspor, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Beşiktaş é a quinta colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sivasspor é a 16ª colocada com 2 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato da Islândia, temos a equipe do Valur enfrentando a equipe do Fram. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valur, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fram, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Valur é a quarta colocada com 31 pontos ganhos, enquanto a equipe do Fram é a 7ª colocada com 22 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Valur para vencer. Campeonato Espanhol, temos a equipe do Valência enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valência, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Valência é a 14ª colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atlético de Madrid é a 12ª colocada, também com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Juventude. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Juventude, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Juventude, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Internacional é a 6ª colocada com 39 pontos ganhos, enquanto a equipe do Juventude é a 20ª colocada com 17 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Internacional para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe da Chapecoense enfrentando a equipe do Vila Nova. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Chapecoense, ela empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vila Nova, ela empatou 4 e venceu 1. No atual momento, a equipe da Chapecoense é a 14ª colocada com 29 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vila Nova é a 19ª colocada com 25 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Bragantino. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Bragantino, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Corinthians é a 4ª colocada com 39 pontos ganhos, enquanto a equipe do Red Bull Bragantino é a 11ª colocada com 31 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Corinthians para vencer. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Vitória Guimarães versus Casa Pia, casa. Vitória Guimarães para vencer. Valência versus Atlético de Madrid, acima de 1,5. Shelbourne versus Derry City, fora.
Derry City para vencer. Internacional versus Juventude, casa. Internacional para vencer. Corinthians versus Red Bull Bragantino, casa. Corinthians para vencer. Chapecoense versus Vila Nova, acima de 1,5.